Toda história tem o poder de transformar nosso olhar sobre o mundo. Aqui no canal O Reis das Histórias Oficial, você vai se emocionar hoje com Ela Vendeu Minha Filha para Pagar Dívidas e Mandou Esquecer. Inscreva-se para acompanhar nossa jornada. O motor do caminhão vibrava pelo deserto enquanto Marcos segurava o volante firmemente. As mãos calejadas resistiam a mais de 36 horas dirigindo sem parar. Aos 42 anos, Marcos tinha o corpo marcado pela vida dura que levava. Ombros largos, braços com cicatrizes antigas que nunca contara e olhos que pareciam observar cada detalhe ao redor. Para a maioria, ele era só um caminhoneiro cumprindo a rota e buscando o pagamento no fim do mês. Nunca imaginaram qual passado ele escondia. 15 anos como operador especial do Exército e mais 5 em uma agência de segurança privada. Nas sombras, entre o certo e o necessário, Marcos construiu um novo caminho, a estrada. Ele buscava a paz na solidão do volante, o silêncio das milhas e um dinheiro legítimo. Era o descanso que merecia. Então, o celular vibrou. O nome de Lorena apareceu na tela, seguido por uma mensagem que congelou o coração de Marcos. Esqueça a gente. Você foi expulso da família. Antes que pudesse entender, a ligação veio do chefe da esposa, o tal Renato. Marcos o conhecia apenas de vista, um homem pálido e nervoso que suava em sua presença. Do outro lado da linha, uma risada fina. Sua esposa me deve mais que dinheiro, e seu filho é a garantia. Marcos ouviu o grito de seu filho de 8 anos, João, pedindo socorro, dizendo que estavam machucando ele. A ligação caiu. O caminhão parou na pista. O silêncio tomou conta. Algo dentro de Marcos acordou. O caminhoneiro preocupado desapareceu. Restou o predador, pronta para agir. Lorena tinha 25 anos quando se conheceram, 7 anos atrás, numa clínica de saúde ali em São Paulo. Cabelos castanhos avermelhados, olhos verdes e sorriso sincero. Marcos, quase na aposentadoria, passou para o exame de rotina exigido pelo antigo patrão de segurança, que nunca questionava seus métodos. Ela flertou, ele convidou para um café. 6 meses depois, casamento. 2 anos mais tarde, João nasceu. Marcos acreditava ter encontrado algo para proteger, uma família de verdade. Estava enganado. O motor ligou. Marcos traçou sua rota não para entrega, mas para a casa dela em São Paulo. 12 horas pela frente, 12 horas para planejar o que viria. No porta-luvas, um telefone antigo, abandonado há 3 anos, que ligava para pessoas que resolviam problemas de um jeito definitivo. Ele entendeu o tamanho da traição. Lorena não só o enganou, achou que ele era fraco. O homem silencioso que trazia flores e ajudava o filho com lição era só uma máscara. Alguns lobos nunca perdem os dentes. 3 horas depois, Marcos ligou para Tirso, ex-colega de operações e dono de uma firma que resolvia problemas na surdina. Tirso devia a vida a Marcos 3 vezes. Marcos precisava de tudo sobre Renato, finanças, fraquezas, vida pessoal. 4 horas para entregar. Tirso avisou. Ele estava de volta ao jogo. Levaram minha família. Eu vou tirar tudo deles. A ligação seguinte foi mais difícil. Carlos, o antigo contato que cuidou da transição dele para a vida civil, agora aposentado em uma fazenda do sul, mas ainda com conexões importantes. Eles têm meu filho. Carlos pediu calma e alertou que Marcos não podia agir sozinho. Ou estamos juntos ou não estou ao seu lado. Marcos não deixou espaço para dúvida. Machucaram meu garoto. Carlos ofereceu uma casa segura nos arredores da cidade, equipamentos limpos e apoio de 2 operadores treinados. Depois, a ligação para Douglas, o hacker que ajudara Marcos a rastrear pessoas na Europa. Apesar de agora trabalhar com segurança digital oficial, voltou a usar suas habilidades mais sombrias por motivação certa. Douglas prometeu começar a desvendar a vida virtual de Renato, contas bancárias, redes sociais, qualquer coisa que revelasse seus segredos. Tudo feito para deixar portas abertas para Marcos entrar quando quisesse. Marcos lembrava de Renato, mãos macias, aperto de mão fraco.
Evitava olhar nos olhos de Marcos, mas encarava Lorena com um olhar que causava arrepios. A esposa mudou, ligava mais tarde, evitava o telefone. Perfume novo, roupas caras que ele não dava. Quando questionou, disse que Renato era só um bom patrão. Agora Marcos sabia, não era só trabalho. Renato aprendia com um jogo muito mais complexo. Parou no posto a 50 quilômetros da cidade, reabasteceu e esperou a mensagem de Tirso. Pacote entregue, amigos esperando, dever cumprido. A base segura, 2 homens experientes e a informação pesada que tinha em mãos eram seus trunfos. Chegava a hora de lembrar São Paulo que planos de aposentadoria às vezes terminam em cancelamento definitivo. Chegando à casa segura, 2 operadores se apresentaram. Santiago, quarentão, atento e eficiente, e Tiago, mais jovem, mais experiente e confiante. Sem perguntas sobre legalidade, apenas missão. No tablet, as descobertas, Venado com 48 anos, divorciado 2 vezes, endividado apesar da fachada de escritório bem-sucedido. Jogador compulsivo, perdera bens importantes e continha falência apenas com truques contábeis. 2 prisões por perseguição a ex-funcionárias, abandonadas quando elas retiraram as queixas. Obsessão por controle e dominação além do normal. Renato planejava há meses. Isso não era só traição, era ataque pessoal. Sua esposa está envolvida, disse Tiago enquanto limpava um rifle. Lorena cresceu sem nada. O pai sumiu quando ela tinha 12 anos. O medo da pobreza sempre a perseguiu. Renato usou isso para comprar sua lealdade. Lorena o traiu e votou Marcos para fora da família. Marcos não hesitou. Ela fez escolha consciente. As provas digitais de Douglas chegaram. Renato devia dinheiro a Gilberto, um criminoso perigoso que comandava uma boate na cidade. Marcos mandou Santiago observar a rotina do clube. Sem contato, apenas vigilância. Tiago ficou com infiltração no escritório de Renato para plantar provas. Tudo para garantir controle da situação. O filho precisava voltar para casa salvo. Marcos encostou-se no sofá e olhou para uma foto da família. Sorriu pela primeira vez desde o terror inicial. O jogo começava agora. Algumas feras acordadas nunca dormem novamente. De madrugada tomou as ruas. Sentia o caminhão estranho, grande demais para um homem que precisava virar sombra. Sobre a rotina de Gilberto, chegava à boate às 18 horas, saía às 3 da manhã, sempre acompanhado. Uma conversa vazada revelou que Gilberto esperava uma dívida ser paga. Falhar traria consequências violentas. Renato usava a família de Marcos como última garantia de pagamento. Câmeras e dispositivos em locais estratégicos, entrada segura para Marcos agir. Lorena não estava com o filho. O menino estava escondido em outro lugar, um cartão na manga de Renato. Marcos sabia que tinha pouco tempo e que o inimigo começava a temer. Ao meio-dia, o industrial abandonado virou campo de caça. Marcos seguiu Renato até um galpão. Havia seguranças e um equipamento estranho sendo instalado. Filmarão o garoto, um alerta para Gilberto e um possível chantagem para Marcos. Renato mostrando medo. Parecia aprender a lição. Douglas revelou que Lorena planejava o golpe desde janeiro, estudando o passado militar e os segredos de Marcos. Tudo para atraí-lo para uma armadilha. A traição era profunda e pessoal. Marcos manteve o foco. Não era mais um resgate, agora era uma operação para eliminar a ameaça. O plano foi executado com precisão, cortes de energia, imobilização dos veículos, infiltração silenciosa. No escuro, Marcos apareceu como uma sombra mortal. Os inimigos não tiveram chance. Frente a Lorena e Renato, Marcos revelou tudo. A violência, a traição, o falso pacifismo. Lorena puxou seu próprio veneno, gravações de supostas ameaças de Marcos. Marcos sabia que essa era parte do plano para destruí-lo. Reassentou ao filho controlado, apesar do caos. Lorena e Renato planejaram eliminar Marcos, deixando aparência de crime passional. Mas Marcos surpreendeu. Ele não estava sozinho. Fotos mostravam os operadores escondidos, prontos e armados. Na carroceria do carro de Lorena, drogas empacotadas para venda. No escritório de Renato, provas de corrupção e lavagem.
Exibições falsas podem ser destruídas, mas as verdadeiras já estavam no radar federal. As explosões distantes destruíram equipamentos digitais, eliminando provas falsas que Lorena usaria para incriminá-lo. Chamada do FBI no telefone de Lorena, a justiça finalmente vinha para eles. Renato tentou reagir, mas foi desarmado e dominado em segundos. Marcos sentou-se ao lado do filho, esperando a chegada das autoridades. A história era simples, um pai que salvou o filho e desvendou uma conspiração perigosa. Lorena foi presa, sem chance de acordo. João perguntou se a mãe voltaria. Marcos respondeu com firmeza que não, sua proteção seria total. 6 meses depois, Marcos e João viveram na costa do sul do país, com nomes novos e vidas novas. Marcos agora era consultor de segurança e pai presente. João era menino feliz e inocente. Lorena e Renato em prisões federais cumprindo décadas por seus crimes. Marcos tinha enterrado o passado violento, mas não era ingênuo. Mantinha cuidado e armas em casa. Carlos, o velho contato, visitou e ofereceu trabalho que Marcos recusou com veemência. Marcos agradeceu à equipe que o ajudou a salvar a família e prometeu seguir outra vida. A confiança no filho e no futuro era tudo que importava agora. João chamou para ajudar na lição de matemática. Marcos sorriu e foi ao seu lado. A escuridão ficou para trás. Hoje só havia espaço para um pai e seu filho reconstruindo a vida.